Nada se sabe sobre a biografia do profeta Abacuque, cujo livro encabeça o 8º lugar nos profetas menores. Mas o que Deus, irmãos, falou através dele serve de edificação, motivação e alerta para a nossa vida com Deus. Em um tempo de penumbra, irmãos, escuridão espiritual, o profeta Abacuque se apresenta como aquele que veio para fazer a diferença no meio dos iguais da sua época. Ele não foi o produto do meio e ele não se deixou levar pela maioria, mas conforme o possível significado do seu nome, que quer dizer abraço, ele preferiu abraçar Deus e abraçar os valores de Deus, profetizando num tempo em que a nação de Judá, que era o reino do sul, o reino da parte de baixo de Israel, estava à beira de um colapso. Ele não temeu, não se intimidou com a crítica e não se importou em agradar aos homens, mas foi firme no propósito até o final. E sobre Abacuque eu separei 10 lições, mais precisamente no capítulo 3 deste profeta que é considerado um profeta menor na Bíblia. Leia Abacuque 3 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, assim que dá, assim que eu posto lá uma mensagem edificante de 10 lições escritas para a nossa vida. E se você deseja adquirir um dos nossos livros, toda a informação está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para você que gosta de vídeos nesse estilo aqui, de 10 lições, é só acessar a playlist, a palavrinha aí, playlist do canal, e lá você vai procurar a aba que está escrito 10 lições. Tem mais ou menos umas 300 lições lá sobre as passagens e os personagens da Bíblia. Agora, sem perda de tempo, vamos direto ao assunto. Primeira lição, Abacuque só ouviu uma voz. Irmãos, o versículo 2 começa dizendo, ouvi. Amém? Abacuque poderia, irmãos, deixar ser influenciado por várias vozes na sua época, mas ele escolheu ouvir só a voz de Deus. Como ele era um profeta do Reino do Sul, que é Judá, ele tinha a árdua missão de pregar para quem não queria ouvir. O povo não queria ouvir, mas ele queria ouvir a voz de Deus. Naquela época, os profetas verdadeiros, olha que interessante, eram acusados de espalhar notícias falsas. Eles eram vistos, irmãos, como os espalhadores de caos, os reis perversos, que tinham lá seus falsos profetas de estimação, que só falavam que os monarcas, os reis queriam ouvir. Além disso, os reis colocavam o povo contra os verdadeiros profetas. Mas Abacuque não deu ouvido às vozes da oposição. Ele só ouviu a voz de Deus, aleluia. Ouvir outras vozes, irmãos, que não são de Deus, é um perigo para o nosso ministério, para a nossa família, para a nossa salvação. Enquanto Adão ouvia só uma voz, a voz de Deus, tudo fluiu maravilhosamente bem até que eles pararam para dar ouvido à voz da serpente. Eles começaram a ouvir uma segunda voz. Aí o que aconteceu? Você já sabe da história. A queda foi certa. Então, ouça só a voz que vem de cima. Abacuque foi claro. Eu ouvi a tua palavra. O maligno, irmãos, luta para dominar nossa mente e depois conseguir dominar o nosso coração. A vitória, só para você ter uma noção do que é trabalhar a nossa mente para ouvir só uma voz. A vitória da mulher do fluxo de sangue começou na mente, porque ela disse assim, ela se aconselhou dizendo, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então, irmãos, ouça só a voz de Deus e tenha uma mente plena e um coração sarado pelo céu. Segunda lição, avivamento só vem pela palavra e ponto final. O profeta Abacuque, irmãos, foi claro ao dizer, ouvi, Senhor, a
tua palavra, Abacuque 3:2. Ou seja, o avivamento que o povo tanto precisava não viria de outra forma, a não ser pela palavra, não viria de outra direção, a não ser pela palavra. Pega isso aqui, glorificar a Deus no culto é bênção, mas o avivamento verdadeiro só vem pela pregação da palavra genuína. Alguém sabiamente disse isso aqui, ó, o único barulho que traz avivamento é o barulho dos crentes desfolhando a Bíblia para examinar as Escrituras, para examinar a vontade de Deus na Escritura. Barulho não traz avivamento. O que traz avivamento é um coração quebrantado e contrito, é mudança de atitude, é mudança de hábito, é estar dispostos, irmãos, a mudar radicalmente, não apenas dizer que vai mudar. Avivamento não está no campo da fala, mas sim no campo da ação. A nossa única saída, irmãos, é se debruçar na palavra. E mais tempo de Bíblia do que tempo de tela de celular. Não adianta os eventos na igreja terem bons pregadores se a pregação da palavra não é prioridade. E isso, irmãos, eu digo principalmente em dia de festividade, onde vários grupos são convidados para cantar e o tempo da palavra é entregue tarde demais para o pregador. E aí, devido ao horário avançado, muitos precisam ir embora e o pregador não tem tempo nem de fazer uma introdução, tem que ir direto ao assunto. Irmãos, em dia de festividade na igreja, eu aconselho o seguinte, pega isso aqui, se servir para a tua vida, amém. Dê oportunidade para os grupos cantarem, mas quando chegar o horário da palavra, que geralmente é entre 8h20 a 8h30 da noite, junte todos os grupos que ainda não cantaram, que estão ali cooperando com aquela festividade, faça um grupão e põe esse grupão para cantar um louvor e em seguida entrega logo a mensagem para o pregador fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Assim, nenhum grupo, irmãos, visitante fica sem cantar e o horário da palavra não fica sufocado. Priorize, irmãos, isso, sabe por quê? Porque o avivamento só vem pela palavra no coletivo, quando nós estamos juntos, e no particular, quando estivermos no oculto com Deus. Amém? Quando tiver você e Deus. Terceira lição. Qual reação que a palavra tem causado em você? Abacuque disse no 3:2, ele disse o seguinte, ouvi, Senhor, a tua palavra, e logo tive uma reação, temi. Ele disse, irmãos, que assim que ele ouviu a voz de Deus, ele teve temor. Ou seja, Abacuque permitiu que a palavra de Deus causasse um efeito impactante no ser dele, dentro dele. O efeito para o qual aquela palavra foi enviada encontrou um coração aberto, encontrou ouvidos atentos para causar o efeito que Deus desejava. E eu, irmãos, aprendo o seguinte, que não adianta ouvirmos grandes sermões se não permitirmos que esses grandes sermões, esses grandes estudos causem efeito em nossa vida. A maior pregação ou estudo bíblico que você já ouviu, sabe qual foi? Não foi aquele que causou apenas um impacto inicial e depois foi embora, não foi esse. Não é também, irmãos, aquele que você ouviu e continuou nas mesmas práticas. Também não foi essa a melhor pregação que você já ouviu. A melhor pregação que você já ouviu foi aquela que você colocou em prática. Essa sim causou efeito por toda a vida, na sua vida. E outra coisa, o pastor não quer tapinha nas costas, o pregador verdadeiro não quer tapinha nas costas, ele quer ver, irmãos, os ouvintes colocando em prática aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado. Essa é a verdadeira reação que a palavra tem que causar na nossa vida. Abacuque ouviu a palavra, irmãos, e logo em seguida essa palavra produziu um desejo ardente por avivamento no coração dele. Que efeito, irmãos, o sermão bíblico do seu pastor está causando em você? Que efeito a palavra ensinada na escola bíblica dominical está causando em seu estilo de vida?
Quer um conselho? Misture a palavra com sua vida e deixe ela eliminar sua vontade e estabelecer a vontade de Deus em você. Quarta lição: avivamento tem que estar no topo da lista de prioridade. Olha que coisa linda, irmãos. Abacuque tem o avivamento na sua lista de prioridade. Este, irmãos, é o pedido inicial do profeta. Esse é o pedido inicial depois que ele ouviu a mensagem, depois que ele ouviu a voz de Deus. E repare um detalhe aqui, o pedido, irmãos, não é material, é espiritual. Olha que coisa linda. Ele não está pedindo, irmãos, coisas da terra. Ele não pede coisas de baixo, ele pede coisas do alto, coisas do céu, onde só Deus pode realizar. Avivamento é só Deus que realiza. Abacuque entende que não há vida se não houver vida espiritual. As prioridades, infelizmente, dessa geração não são espirituais, são materiais. Há uma busca desenfreada pelo ter. O mundo é corrido, irmãos, é um mundo de Marta, com muitas distrações, com muitas demandas para lá, demandas para cá, mas mesmo assim não podemos deixar que isso apague o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Seja diligente, tome cuidado com a sua comunhão com Deus. Coisas não podem ser prioridade. Uma vida, irmãos, avivadas nos dá diligência para administrar os tesouros que temos em Deus. Sem vida espiritual avivada, sabe o que acontece? A gente valoriza o que não tem valor e despreza o que realmente tem valor. Despreza o que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. Então, o grito é esse: avivamento já. Deus não vai nos levar para a próxima fase sem antes nos avivar. Quinta lição: quem aviva é Deus e não é o homem. Abacuque disse: aviva a tua obra, Senhor. Ele foi claro, irmãos, em dizer que quem aviva a igreja é Deus e não é o homem. Quem traz o avivamento para a igreja não é o pastor, não é a pastora, não é o pregador, não é a pregadora, não é o professor e nem a professora. Só Deus aviva a igreja e ponto final. Nosso foco, então, não deve estar em homens. O dono da igreja é Jesus e ele sabe como adornar a sua linda noiva. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, com exceção da igreja de Esmirna e Filadélfia, todas as demais, as 5 igrejas, precisavam de avivamento. E Jesus, através de João, enviou cartas de avivamento, porque só Jesus, pela palavra, aviva a igreja. Aquelas cartas era a palavra de Deus chegando para avivar. O homem não passa de instrumento como João foi na ilha de Pátimos, um instrumento limitado, mas usado por Deus. O homem, irmãos, não faz o fogo descer. Nós não quebramos tudo. Quem faz fogo descer, quem aviva, quem fala aos corações é Deus, é o Espírito Santo que convence. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de um Deus todo-poderoso. Nós apenas clamamos e Deus aviva. Nós pregamos, ensinamos e Deus aviva. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor. Sexta lição: o ponto mais difícil é o meio da corrida. Irmãos, por isso que Abacuque pede a Deus, no capítulo 3, versículo 2, que avive a obra dele no meio. O meio da corrida, irmãos, é o ponto mais difícil. Por quê? Porque no meio o corredor não tem mais o vigor, o gás que ele tinha quando ele começou a corrida. E no meio ele também não vê a linha de chegada. É por isso, irmãos, que muitos nadam e morrem na beira da praia, se afastando da presença de Jesus. Morrem no meio, param no meio do caminho. É por isso que precisamos clamar a Deus, para Ele nos avivar no começo, no meio e no final da nossa corrida cristã. Nós devemos, irmãos, pensar que estamos mais perto de chegar do que quando começamos.
Então não deixe o desgaste do meio acabar com a sua história com Deus. Deus disse para Daniel, você, Daniel, alguém pode ter parado, mas você, Daniel, Daniel 12:13, vai até o final. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, entenda uma coisa, o que adianta você ter começado bem e ter parado no meio do caminho? O que adianta você, que foi visto como uma pessoa tão promissora no reino de Deus, começar e parar no meio do caminho? E nessa hora, o diabo ele fica buzinando no ouvido das pessoas, dizendo o seguinte, você foi longe demais, não dá mais para você voltar. Mentira! Deus tem avivamento para esse meio que você está vivendo. Deus tem avivamento para esse nível que você chegou. Amém? Para o próximo nível você precisa ser avivado. Então receba avivamento nessa hora da parte de Deus. 7ª lição, Deus te livra no meio. Irmãos, uma outra lição que eu tenho sobre o meio é isso aqui, ó. É que o meio também pode ser uma referência para quem se encontra no meio do furacão das adversidades. Entenda que Deus é o nosso socorro bem presente no meio dessas angústias da vida. Tem pessoas que estão inseridas em um meio que só a misericórdia de Deus para conseguir tirar. É um meio, irmãos, no trabalho onde a perseguição é ferrenha. É um meio das circunstâncias difíceis. É um meio familiar onde só você ou a minoria professa a fé em Cristo, mas independente do meio que você se encontre, Salmo 46 diz, Deus é, ele não vai ser não, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E lá também diz que ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros do inimigo no fogo. Então se aquete, porque o Senhor é Deus. Nesse meio que você se encontra, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. 8ª lição, a misericórdia de Deus neutraliza a ira. Irmãos, Abacuque diz, na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está querendo dizer é o seguinte, Senhor, mesmo que o Senhor esteja irado, não deixe de nos dar a sua misericórdia. Mesmo o povo cometendo pecados, irmãos, gravíssimos diante de Deus, Abacuque sabe que mesmo assim, a misericórdia de Deus pode se manifestar no meio daquele lamaçal do pecado. E eu entendo que a misericórdia acontece quando Deus não nos dá o que a gente merece. Merecia castigo por pecar, mas Deus dá misericórdia. E a graça de Deus acontece quando nós não merecemos e ele nos dá o que a gente não merece. Então entenda que por mais grave que seja o pecado, o deslize, a queda, a inclinação, ainda há mais uma chance. Nunca se esqueça que nenhum pecado é o ponto final de um ministério, é o ponto final de um casamento, é o ponto final da sua vida com Deus. A misericórdia de Deus te gera um novo crente novamente. Judá, que é o reino do sul, tinha pecado feio contra Deus, mas mesmo assim, Abacuque sabe que se a misericórdia atuar, não tem acusador que faça aquele povo desistir. E lá ele diz, lembra, ou seja, Deus não se esquece da misericórdia. Amém? Então, entenda que você também não pode se esquecer que Deus é misericordioso. Deus não se esquece, você também não se esqueça. Amém? Deus é misericordioso para com tua vida. Não olhe para você e para ninguém como alguém fora do alcance da misericórdia do Senhor, porque ela é a causa de não sermos consumidos. 9ª lição, nossa geração tem que contagiar a próxima geração. Essa é a missão do meu coração. Abacuque diz, aviva a tua obra no meio dos anos. Dos anos. A palavra anos aqui
aponta para um avivamento de anos, contínuo, que alcança geração e geração. Ou seja, Abacuque, para ele, irmãos, o avivamento é uma utilidade para ontem, para hoje e para amanhã. Nós, irmãos, somos responsáveis em não deixar a próxima geração sem sede por mais de Deus. Pegou? Precisamos ser referência para contagiar. Quando Abacuque diz a palavra anos, significa dizer que ele está pensando no futuro, está pensando na próxima geração. Sua preocupação, irmãos, é com a manifestação da glória de Deus ao longo da história. Então diga aí, se depender de mim, o avivamento vai continuar na vida de alguém. E deixa eu te dizer o seguinte, tem pessoas que estão de pé porque você está de pé. E tudo isso por causa da misericórdia, não é porque a gente somos bonzinhos, não é porque a gente tem alguma coisa de nós mesmos para dar, não. É tudo que a gente tem é de Deus. Então permaneça firme porque você está contagiando pessoas sem você saber. 10ª lição, fé confirmada através do ainda. Irmãos, olha que coisa linda e forte. A palavra que não pode faltar em nossas orações é essa aqui, ó, ainda. Já pensou, irmãos, você falando na sua oração, ainda que me abandone, ainda que as portas se fechem, ainda que as lutas surjam, todavia me alegrarei no Senhor. A oração do ainda é a confirmação de que a fé cresceu e amadureceu. Amém? O ainda, irmãos, é a confirmação da sua fé em Cristo. Só diz ainda quem está disposto a ir até o final. E olha que interessante. Ele disse, Abacuque disse, que se alegrará no Senhor, ou seja, Deus é o motivo da nossa alegria. É isso que ele está dizendo. Deus é o motivo, me alegrar no Senhor, todavia me alegrarei no Senhor. Deus é o motivo da nossa caminhada, da nossa continuidade de fé. Por isso que ele diz ainda, ainda que a figueira não floresça no capítulo 3. Sabe por quê? Porque ele não depende de fatores terrenos, mas sim do céu para continuar alegre e firme na presença. E se o fator para prosseguir é o céu, então você vai até o final. Sabe por quê? Porque o céu nunca abandona e desampara um filho e nem uma filha. Ainda que eu não paro, ainda que eu não desisto. Coloque essa palavra aí na sua oração, ainda que. Amém? Mesmo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. Olha que coisa linda, irmãos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Mais uma lição para você guardar na tábua do seu coração.